Tá bom. Vamos lá. Boa noite, senhores. Como vão? Só um momento que a gente já vai começar. Tá bom. Boa noite. Já estou vendo que estamos em 18 participantes aqui. Caso vocês queiram passar esse link para outras pessoas assistirem, vocês também podem passar, tá? Já vou passar de novo aqueles avisos que foram na mensagem, né? Ou seja, está antes da apresentação, como vocês estão, tá? Caso vocês não tenham o app do Google, né, do Microsoft Teams, fazer a instalação no celular, já no computador não é necessário. Tá? Esse vídeo que nós vamos fazer hoje, tanto o das outras semanas, também vão ficar gravados, então os senhores não precisam se preocupar com isso daí. A lista de chamada, né, como vocês viram, tem um link que foi também lá, mas depois eu coloco aqui também dentro do grupo para vocês, tá? Sendo que lá no final nós temos uma perguntinha, né, que vocês vão ter que responder. Não esqueçam... Você acha que pode dar problema? Não esqueçam que... Não esqueçam que vocês têm que entregar entre o dia 12/9 e 18/9 um resumo dessas 4 palestras escritos em formato PDF. Dentro do Teams tem uma atividade chamada, uma tarefa, né, uma atividade com o nome da semana acadêmica. Então, daí vocês preencham lá. Uma coisa que eu gostaria de deixar já aqui também, nós batateiros, né, dando parabéns aos nossos colegas capagatos, também conhecido como veterinários, e aos administradores pelo seu dia. Também não podemos esquecer que tem um grupo que tem 2 dias para ser homenageados, sendo que um dia é feriado nacional, né? Dia 13/9 agora e dia 12/10 é dia do engenheiro agrônomo, né? E daí, assim, uma ótima apresentação para todos, gente. Bem, aqui nós estamos hoje com a mestre Daniela Alves dos Santos, tá? Ela é engenheira agrônoma e mestre em fitopatologia pela UEM. Ela é pós-graduanda em auditoria, avaliação e perícia na engenharia pelo IPOG. Tá? Ela também está atuando na área de avaliações de imóveis rurais e perícias judiciais. Ela é perita aduaneira autorizada pela Receita Federal do Brasil, no Porto de Paranaguá. Também é conselheira do CREA Paraná na Câmara de Agronomia e é coordenadora do Comitê de Mulheres do CREA Paraná 2009-2020. Só retira do mudo, por favor. Pronto, tá me ouvindo, Júlio? Uhum. Beleza, por favor. Obrigada, acadêmicos. A gente fica muito feliz, né? O Comitê Mulheres, eu como coordenadora, fico muito feliz por poder participar desse evento com vocês aqui na Unifatesc, né? Nós sabemos aí que é um curso, uma universidade nova aqui na região noroeste do Paraná, e o Comitê Mulheres, o CREA Paraná, fica muito feliz por ter lembrado da gente. E até estava conversando com o Júlio, né? Eu achei muito bacana esse evento, né? Ser intitulado Mulheres no Comando, que é o que a gente gostaria, né? O que a gente vem buscando isso, que as mulheres tomem o seu espaço, que as mulheres sejam líderes também, assim como os nossos colegas
nossos colegas engenheiros agrônomos, nós também podemos ocupar esses espaços, né? Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade e vamos em frente, então, na apresentação. Vou mostrar um pouquinho para vocês do Comitê Mulheres, tá? O porquê que nós desenvolvemos esse trabalho dentro do Conselho, quais são as ações, né, que o Comitê Mulheres vem fazendo e um pouquinho da questão da mulher na engenharia, né, da mulher na agronomia especificamente. Quais são os desafios, né, que as mulheres precisam aí, vão ter que enfrentar aí, futuras profissionais, né, vão enfrentar aí no decorrer no seu momento aí profissional. Então, aqui, né, nós vamos apresentar o trabalho, né, que o Comitê Mulheres do CREA Paraná vem desenvolvendo. Como o Júlio já fez a minha apresentação, me chamo Daniela Alves dos Santos, sou conselheira, né, da Câmara de Agronomia e sou conselheira da Câmara especializada, né, em agronomia. E lá no Comitê, no CREA Paraná, né, nós temos nós temos várias câmaras, né, a Câmara de Civil, Câmara de Agronomia, e temos algumas comissões também, e comitês. O Comitê Mulheres, né, ele é um comitê recente, formado em 2017, onde a questão principal, o objetivo principal é o empoderamento feminino, o empoderamento das profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência, né? Então, a gente, dentro desse contexto, né, a gente trouxe essa questão para dentro do Conselho. Então, o porquê empoderar as mulheres, né? Por que vem sendo feito esse tipo de trabalho dentro do CREA Paraná? Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês os princípios, né? O porquê vem sendo feito. Todo o trabalho começou por causa dessa Agenda 21 da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Então, a ONU, né, eles fizeram uma reunião, se eu não estiver enganada, em 2015, 169 países se reuniram e colocaram algumas ações e algumas metas para o desenvolvimento do planeta, né, para buscar, né, foi feito assim um plano de ação, né, para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, em busca da paz universal. Então, foram objetivos, metas, né, para alcançar várias questões até 2030. Né, envolve várias questões. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, ó, o que eles gostariam, o que eles pretendem, né? Erradicar a pobreza, acabar com a fome, né? A vida saudável da população, educação de qualidade, e no caso das mulheres, a questão da igualdade de gênero, né? Nessa reunião da Agenda 2030, foi formulado 17 objetivos, que são as ODS, ou os ODS, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro dessas 17 ações, né, desses 17 objetivos, nós nos encaixamos na número 5, que é a igualdade de gênero. A igualdade de gênero entre as pessoas, entre os homens e as mulheres, né? E o objetivo principal, né, o tema específico é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, alguns pontos foram elencados nessa questão. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele parâmetros, né, eles são parâmetros que o mundo inteiro, que todos os países estão utilizando dentro da sua realidade, né, dentro da sua área específica, para que esses objetivos sejam alcançados. E o Conselho, né, de Engenharia do Paraná, especificamente, ele vem buscando aplicar essa ODS especificamente, a número 5. Então, vou falar um pouquinho para vocês dos princípios, né, desse objetivo 5, né, de igualdade de gênero,
E aí depois eu entro o porquê, como o CREA Paraná vem utilizando, né, esse objetivo especificamente dentro do Comitê Mulheres, né, dentro do CREA Paraná. Então, um dos objetivos, né, uma das ações que está na ODS é acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda a parte do mundo, né? Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual de outros tipos. Outra questão também, eliminar todas as práticas nocivas, como o casamento prematuro, forçado, e de crianças, né, mutilações genitais, que acontece ainda em alguns países, principalmente da África. Então, esses objetivos, né, esse objetivo especificamente, ele acaba envolvendo várias ações do mundo inteiro, de todas as áreas, né? Não só da mulher engenheira, mas a gente, dentro desses princípios, a gente traz para a engenharia. Então, assim, o que envolve, né, a questão da ODS 5, especificamente, são vários problemas que as mulheres e as meninas vêm enfrentando, né, de discriminação, de violência, assédio, e isso precisa ser analisado, e isso precisa ser banido da sociedade, né? A gente tem aqui várias questões, como eu comentei com vocês, e que são bem complicadas, assim, o acesso à educação, a gente sabe que a maioria das meninas, em muitos países, não tem acesso à educação, né? O filho, o homem, ele tem acesso, o acesso à educação é muito mais fácil do que para a mulher, né? Para a menina, para a filha menina, e isso acontece em vários países, né? Outra questão também é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico também, né, não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e política de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. O que isso coloca? Dentro de uma residência, né, na família, por exemplo, as atividades, né, domésticas ou alguns serviços, ele não pode ser só colocado para a mulher que tem que realizar, principalmente numa residência, né, numa casa. Geralmente o homem trabalha, chega do seu emprego, né, do seu dia de trabalho, e vai assistir televisão, e a mulher acaba tendo uma carga horária muito maior, porque ela também trabalha fora, né, ela também tem suas obrigações fora, e quando vem para casa, ela também tem que dar conta, ela também tem que trabalhar, tem o seu expediente ainda dentro de casa. Então, essa questão de reconhecer e valorizar também esse tipo de trabalho, né, poder dividir, o homem poder dividir esse tipo de trabalho, valoriza muito a questão do empoderamento feminino, né? E aí, a igualdade de gênero, ela busca isso. Dentro desse tema especificamente, a gente tem alguns conceitos que são palavras, né, que a gente ouve muito dentro desse tema, né, de igualdade de gênero, né? Por exemplo, auto-organização, culpabilidade, desconstrução, a empatia, você se colocar no lugar do outro, o empoderamento feminino, é você dar poder. O CREA Paraná, ele vem fazendo isso, ele vem dando possibilidade das conselheiras, das profissionais terem mais acesso às associações, ao CREA Paraná, né? A gente está divulgando, a gente está tendo mais espaço, o Comitê Mulheres especificamente, ele vem tendo mais espaço, então a gente consegue convidar as profissionais para vir fazer parte do nosso comitê, e aí é uma forma, né, de empoderamento feminino. A questão do feminicídio, feminismo, mansplay, que é um homem, ele explicar, né, um conceito calmamente, como se ele soubesse muito mais do que aquela mulher, né? Ele mostrar, como se fosse, talvez fosse para um homem, ele
explicaria aquele conteúdo de uma forma, mas como é para uma mulher, ele tem que ser como se a mulher não entendesse exatamente daquele conceito, daquele conteúdo. Então, tem alguns conceitos que a gente acaba ouvindo e a gente acaba... São palavras novas, né, que a gente acaba ouvindo nessa questão de igualdade de gênero. E sororidade, que é uma palavra que a gente começou a ouvir também, né, nessa questão de igualdade de gênero, que é a união das mulheres, né, a união feminina em busca de melhorias, em busca de conquistas, e isso vem sendo bem aproveitado em diversas áreas, em diversas empresas, não só no CREA Paraná, né? As mulheres, elas estão se reunindo, elas estão se organizando por algumas conquistas. Aqui, já comentei com vocês, né, o que seria o empoderamento feminino, o que é o empoderamento feminino. Então, é um conceito, né, criado para definir ações e iniciativas que buscam delegar poderes às mulheres, seja no mercado de trabalho, na comunidade, ou em espaços de debate, ou mesmo em casa. Então, se você dá poder para essas mulheres, se você tem um trabalho por exemplo, dentro de uma empresa, se você tem um trabalho de sucessão de liderança, a profissional, né, a líder, a gestora, por exemplo, ao invés de, no momento que ela for fazer o seu trabalho aí de sucessão, né, dar oportunidade para uma mulher, dar uma oportunidade para uma profissional do sexo feminino para fazer essa sucessão. Isso é você que está num cargo melhor, que está numa posição melhor, conseguir trazer uma profissional para assumir o seu cargo, né, para estar auxiliando nessa sucessão. Então, o que a gente entende de empoderamento é quem está num espaço, quem está num cargo melhor, poder empoderar, poder trazer as outras mulheres para de alguma forma, né, dar poder, dar voz para essas profissionais, para essas mulheres. E dentro do comitê, dentro do CREA Paraná, né, o Comitê Mulheres foi vamos dizer assim, foi o pontapé inicial, né, foi o trabalho, né, que iniciou tudo isso. O CREA Paraná, ele começou desde o início, ele deu abertura dessa questão da mulher, né, no mercado de trabalho, pelo número de profissionais que a gente tem inscritos no CREA, né? A gente tem um número aí em torno de 85 mil profissionais, em geral, tanto homens quanto mulheres, e em torno de 15% desse número são de mulheres dentro do sistema. Então, esse número, ele chega a ser um número pequeno do que a gente vê nas universidades, né? E o CREA Paraná, foi feito alguns estudos anteriormente para a gente saber onde estão esses profissionais, por que elas estão saindo das universidades e não estão indo para o mercado de trabalho, ou não estão tendo o seu registro profissional. Então, aqui, quando foi visto analisado esse número tão pequeno, tanto o CREA Paraná como o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia, eles tiveram eles tiveram que analisar essa questão, né? E aí, em 2017, né, com o nosso, na época era o presidente Joel Krieger, que era o presidente do CREA Paraná, ele instituiu e formalizou, né, o Comitê Mulheres do CREA Paraná. Então, é um órgão auxiliar do plenário do CREA, né? É um grupo que é um comitê e diferente de uma comissão, né? A gente tem assim essas divisões dentro do conselho. Uma comissão, ela inicia e ela tem que finalizar no mesmo ano. O comitê, ele já não acontece isso. Ele teve a sua instituição
Ele foi aprovado, né, em 2017, mas os trabalhos começaram em 2016, e até ser instituído, né, em 2017, foram feitos vários trabalhos, como elaboração de plano de trabalho do ano, quais eram os objetivos que o comitê gostaria de alcançar, né, o porquê do comitê, né, por que formar mais um comitê, e ainda mais específico, né, para as profissionais. Então, o presidente Joel, na época, ele teve um cuidado muito grande para dar espaço para as profissionais dentro do conselho. E aí foi instituído e ele deu uma grande abertura, né, do comitê. Só voltando um pouquinho, né, a questão das ODSs, né, no caso a ODS 5 especificamente, a gente não tem só o CREA Paraná, mas tem várias empresas que estão adotando a ODS 5 para fazer esse tipo de trabalho dentro da empresa, dentro de universidades, né, e precisa, quando a empresa ela se coloca na possibilidade de ter um número equilibrado de mulheres e homens dentro do seu número de profissionais, ele precisa ser muito bem formalizado, né, dentro da empresa para que isso seja mantido. No CREA Paraná foi feito isso, nós começamos em 2017 e ao longo do tempo a gente só vem crescendo, a gente só vem conquistando e ganhando mais espaço, tanto dentro do conselho, né, nas regionais também, que a gente conseguiu formar os comitês regionais recentemente, e isso só vem crescendo e a gente vem conseguindo trazer mais profissionais para dentro do sistema. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico bem bacana, onde a gente tem um número crescente aí de profissionais ao longo dos anos, né? E aí isso vem trazendo assim, um benefício que a gente vê que um ano era 13%, agora a gente está em 15%, e aí a gente pretende aumentar esse número de profissionais, né? Aqui, falando um pouquinho, né, do Comitê Mulheres, falando do CREA especificamente, como eu falei para vocês, nós somos em 85 mil profissionais, né, e 15% são de mulheres. Quando a gente analisa o quadro de conselheiros, né, titulares e suplente, nós somos em torno de 10%. Então, nós somos, o número de conselheiros hoje no CREA 130 profissionais, 130 representantes de todas as áreas da engenharia, da agronomia e da geociência, e 10% são de mulheres. O que a gente analisa é que, por que é tão diferente o número de profissionais que tem nas universidades para o número de profissionais que está no mercado de trabalho, que estão, de fato, sendo conselheiras, estão tendo voz, né, dentro do conselho, porque o CREA, ele representa a sociedade, né, ele representa as universidades, as entidades de classe, e ele está, né, protegendo a sociedade. Protegendo de quem? Quem que o CREA protege do quê? Dos profissionais que não estão atuando de forma adequada, que não tem a RT, que é o contrato de trabalho entre o engenheiro e o contratante, né? Esses profissionais que possam utilizar da engenharia de uma forma que não seja forma, vamos falar, ética, né? Então, o CREA Paraná, o objetivo, né, o principal é a fiscalização desses profissionais. E dentro do conselho, a gente tem o Comitê Mulheres, né, e a gente vem trazer profissionais dentro com essa mesma missão, mas não a questão de fiscalização. Aí a gente tem grupos específicos para isso, mas a gente vem buscando, né, melhorias para os profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. Então, além disso, muitas profissionais que estão com a gente, além de ser profissionais, atuam também como inspetoras ou em cargos de direção nas entidades de classe e nas instituições de ensino do Paraná. O que acontece? Nós temos aí um número, hoje nós somos em torno de 170 profissionais do Comitê Mulheres, 170 no estado todo. Nós temos, né, muitas profissionais
A maior parte é da engenharia civil, né, mas nós também temos muitas engenheiras agrônomas, temos da engenharia mecânica, cartográfica também. Então, nós temos de todas as áreas, ambiental, florestal, e muitas delas, né, já estão no CREA por serem inspetoras, ou por estarem já dentro das entidades de classe, também isso ajuda bastante. Então, elas já conhecem um pouco do CREA, né? Já estão uma parte, a outra parte são profissionais recém-formadas, membros do CREA Júnior, também membros do CREA Júnior também, que sabem, né, do trabalho que o Comitê Mulheres vem realizando e quiseram, né, vir fazer parte aí do comitê, né? Então, dentro aí desses 85 mil profissionais, né, nós, mulheres, atualmente, né, dados de 2020, nós somos em 12.400 profissionais. A maior parte são as engenheiras civis, né, 56,2% aí de engenharia civil, engenheiras agrônomas em torno de 21%, e 10% são as engenheiras de segurança do trabalho, e aí entra outras modalidades também dentro desses 10%. Então, a gente tem aí um número grande de profissionais que são integrantes aí da modalidade da engenharia civil, mais da metade dessas profissionais. A engenharia civil, ela é uma área um pouco mais aberta para a mulher, né? Um pouco mais diferente da agronomia, né? Que a gente sabe, vocês logo serão profissionais aí, a gente sabe que é um pouco mais, é uma área um pouco mais machista, né? Mas isso vem a gente precisa derrubar isso, né? A gente precisa que a engenheira agrônoma, ela tenha aberto aí o seu espaço, que ela pode desenvolver um excelente trabalho, independente de ser homem ou ser mulher, né? Ela tem que ser profissional para garantir cada vez mais o seu espaço, pela sua capacidade técnica, né? E não ser taxada aí por ser homem ou por ser mulher, ou a questão aí de um certo preconceito, né? Aqui, ó, coloquei para vocês uma foto, voltando, né, questão do comitê, aqui são as nossas 4 coordenadoras, né, que a gente já teve, e o presidente do Confea, o presidente Joel. Então, a gente já teve, ó, em 2016, a Célia Rosa, engenheira civil Margolaine Giannini, Gianchini, a engenheira agrônoma Márcia Laino, que estava até o ano de 2018. Hoje a Márcia está concorrendo como conselheira federal, né, conselheira suplente na modalidade de agronomia aqui do Paraná. Então, é uma conquista muito grande, que a gente ficou muito feliz pela agronomia ter escolhido o nome dela, né, para conselheira, para ser conselheira federal. E a gente ficou muito feliz. E aí, eu, como engenheira agrônoma também, eu fui coordenadora em 2019 e agora 2020, e a nossa assessora, né, engenheira Vivian, ela continua aí com a gente. E aqui, no ano passado, né, desde quando a gente entrou no Comitê Mulheres, a gente sempre teve uma abertura muito grande do nosso presidente do CREA Paraná, o engenheiro civil Ricardo Rocha. O presidente Ricardo, ele está afastado, né, porque a gente está no momento de eleição do CREA Paraná e do Confea. A eleição, se eu não estiver enganada, dia 1º de novembro, não, outubro, é 1º de outubro. Então, essa eleição já era para ter acontecido em junho, mas aí está sendo prorrogado devido à pandemia, né? Então, a gente sempre teve um apoio muito grande do presidente Ricardo, e desde o início, com as ações que foram realizadas dentro dos eventos, sempre o Comitê Mulheres ele teve muito espaço nessa questão. O objetivo, né, fomentar o empoderamento das mulheres e o aumento da participação feminina dentro do sistema Confea-CREA, né? Quem pode fazer parte? Qualquer profissional pode fazer parte do Comitê Mulheres. Ela só precisa estar registrada no CREA Paraná. Pode ser uma funcionária, pode ser membro do CREA Júnior, né? Ou registrada no CREA, de qualquer modalidade. Então, atualmente, nós estamos em 170 profissionais. O que acontece, né? Assim, como que é a composição
do comitê. Então, nós temos um comitê gestor, que é o comitê estadual, que é composto por conselheiras. As conselheiras que são indicadas pelas entidades de classe e pelas universidades, elas precisam ir uma vez por mês para Curitiba nas reuniões do conselho. Né? Lá nós nos reunimos uma vez por mês ou cada 40 dias para discutir questões da engenharia do Paraná, tem comissão de ética, tem comissão de agrotóxico, que é específico, né, da agronomia. Nós temos, aí tem reunião de Câmara da Agronomia, de Engenharia Civil, de Química, tem Segurança do Trabalho, tem da Elétrica. Então, nesse momento, né, o Comitê Gestor Estadual, ele se reúne em Curitiba e, atualmente, nós conseguimos formalizar os comitês regionais, né, onde nós temos até 5 profissionais por comitê regional. E aqui, basicamente, o comitê, desde quando foi criado, desde 2017, né, basicamente nós íamos fazendo eventos dentro do CREA Paraná. Esse aqui, em 2019, a partir do momento que eu entrei como coordenadora, né, nós tivemos um evento em 2019, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse evento foi um dia todo lá no CREA Paraná. Né? Esse aqui é o plenário do CREA, onde acontece as reuniões, algumas das reuniões, oitivas também de comissão de ética, às vezes acontece aqui. Então, essa aqui é a sala do plenário do CREA. Uma outra ação que a gente teve também em 2019 foi a promoção de palestras, né? Palestras, essa aqui a gente levou para Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Então, o tema foi enfrentamento ao assédio, onde a professora Nancy, da Universidade Federal do Paraná, ela é psicóloga, né? Psicóloga e também bacharel em Direito, onde ela pôde falar com as engenheiras, com as profissionais da Itaipu, sobre essa questão do assédio no ambiente de trabalho. E foi muito positiva essa ação especificamente. E a gente continua, né? Uma das ações assim específicas nossa é o que a gente vem fazendo aqui com vocês, né? A gente gostaria de estar pessoalmente na Unifates, conversando, né? Olhando na carinha de cada uma de vocês, das meninas e dos meninos também, dessa ação específica que a gente vem fazendo nas universidades. O ano passado a gente teve na Universidade Federal do Paraná, concurso de agronomia, e também no final do ano a gente teve na UEM, tanto de Umuarama como na de Maringá, também conversando com as estudantes, falando um pouco da questão da mulher na agronomia, né, os desafios aí que a gente vai enfrentar depois de formada, e é bem bacana essa ação do Comitê Mulheres dentro das universidades, né, mostrando que o CREA vem trazer para as profissões, qual o objetivo principal do CREA, né? Aqui, uma das ações específicas, né, uma outra ação assim que a gente vem levando desde o início, foi a questão da participação efetiva do Comitê Mulheres em todos os eventos do CREA Paraná. Então, o que a gente, nas reuniões, a gente deixou muito bem conversado, né, entre as conselheiras, que nós iríamos promover reuniões nos eventos, sugerir palestras, fazer divulgação por banners do Comitê Mulheres. E sempre que a gente tinha, porque a gente já tem a grade do ano inteiro dos eventos do CREA, né? No caso, esse aqui foi, se eu não estiver enganado, foi final de junho do ano passado, né? O Congresso Estadual de Profissionais, em Foz do Iguaçu também, onde a gente conseguiu promover uma reunião, uma palestra também. Nós nos reunimos, as profissionais, algumas profissionais que estavam presentes no evento, né? Tivemos a palestra com a Fabiola Rezende do Confea, onde ela foi apresentar o programa Mulher, né, do Confea dentro do Comitê Mulheres. Então, a gente tem essa ação específica
do comitê estar presente em todos os eventos, porque a gente consegue, né, uma abertura, né, dentro do evento, na grade oficial a gente vai ter lá, tem lá o nosso nome, né, Comitê Mulheres, reunião ou palestra específica para as mulheres. Isso foi muito bacana desde que a gente começou a fazer nesse primeiro evento. Depois a gente também teve no Fórum de Docentes, que foi em Guarapuava, se eu não estiver enganado, no ano passado. Não, foi em Foz do Iguaçu também. O ano passado também foi em Foz do Iguaçu, o Fórum de Docentes, que são todos os professores, coordenadores do curso, dos cursos de engenharia. Eles se reúnem nesse evento, Fórum de Docentes, onde fala sobre diretrizes curriculares, sobre a questão dos cursos EAD, várias questões que envolvem o ensino na engenharia. Então, a gente levou, né, no ano passado, nós convidamos a diretora da Poli, né, da Universidade da USP, para dar uma palestra lá, e foi muito bacana que o comitê pôde contribuir também com esse evento, né? E outra questão também foi bem importante, porque o Comitê Mulheres, pessoal, ele, a ideia, né, o objetivo principal, assim, e as ações, acabou que não ficou só dentro do nosso estado. Nós ganhamos uma certa visibilidade no país todo, desde o início dos trabalhos, principalmente no ano de 2019. E ganhamos espaço na mídia, né, porque nós tínhamos um espaço dentro do conselho também, que antes não era dado, e isso ajudou muito a expandir os trabalhos e trazer novas profissionais também para o conselho. Então, uma dessas ações também que a gente teve no ano passado, em 2019, foi o convite, né, pelo CONFEA, né, de participar da Semana Oficial de Engenharia, e que foi realizada em Palmas, no Tocantins. Então, a gente apresentou o Comitê Mulheres, o que a gente vinha fazendo até então, né, em 2019, o que a gente pretendia conquistar, né, falar dos comitês regionais, quais eram os objetivos, a questão do CREA Júnior, das universidades. Então, foi muito bacana ter tido essa oportunidade, né, de apresentar a nível nacional. E também, em fevereiro desse ano, a gente também foi convidada, né, para participar do Encontro de Líderes do CONFEA, né, em Brasília. A gente também foi mostrar o que o Comitê Mulheres do CREA Paraná vinha fazendo na questão do empoderamento feminino, né? Então, todas essas ações foram muito bem avaliadas nacionalmente, porque não é feito nada em outros CREAs. Então, assim, a gente sabe que o CREA Minas tem algumas ações, o CREA Mato Grosso do Sul está começando, o Mato Grosso também está começando, e após essa reunião, né, que a gente participou lá em Brasília, vieram vários profissionais pedindo, né, auxílio nosso para poder instituir o Comitê Mulheres no CREA delas, né, em Santa Catarina, em Mato Grosso. Então, foi muito bacana ver essa troca, né? Outra ação também que a gente fez em 2020, que foi, vamos dizer assim, foi um trabalho que a gente já vinha desde 2017, com um dos objetivos principais era esse, mas em 2020 a gente conseguiu implantar, que foi os comitês regionais. Nós conseguimos ampliar, né, a participação, a presença do CREA Paraná no estado todo. Então, nossos objetivos eram vários, né? Ampliar o comitê para as regionais, porque o Paraná, ele tem 8 regionais do CREA. Tem Maringá, Londrina, Apucarana, Ponta Grossa, Curitiba, Pato Branco, Cascavel, e tem mais uma que eu estou esquecendo. Deixa eu ver. Mas são 8. Então, a gente conseguiu... e Guarapuava. A gente conseguiu expandir, sair lá de Curitiba, a gente conseguiu, em cada regional, a gente tem um grupo de integrantes do comitê. Então, nós temos uma coordenadora, uma adjunta e mais uma representante. Nós temos 3 profissionais
que faz parte do Comitê Mulheres, né, que são coordenadoras aí dentro do comitê. E aí, quais eram os objetivos, né, dos comitês regionais? Oportunizar e fortalecer a participação dos profissionais de todo o estado, participar do planejamento estratégico, né, do comitê estadual, buscar o aumento das lideranças regionais no conselho, né, estimulando as entidades de classe e as instituições de ensino. O que a gente gostaria, o que a gente pretendia desde o início? É difícil o deslocamento eu, por exemplo, como coordenadora, eu moro em Umuarama, e para eu estar em Curitiba, ou Londrina, Maringá até fica fácil, mas Cascavel, Foz do Iguaçu, me deslocando, ficava muito difícil toda essa movimentação. Quando a gente começou, que esse era um dos objetivos, colocar profissionais em todo o estado, a gente já ajudou muito nessa parte, até para fazer uma presença ali, de ter uma coordenadora para fazer um trabalho dentro das universidades, dentro das entidades, um trabalho mais específico, mais concentrado ali na tua regional, né? Em cada regional que a gente conseguiu instituir o Comitê Mulheres. Então, hoje, só de coordenadoras, né, de profissionais que estão fazendo parte aí dos comitês regionais, nós somos mais 27. Então, o comitê, ele está só crescendo, e esse é o nosso maior objetivo, né? Aqui, avaliar e sugerir ações conjuntas nas regionais, multiplicar projetos e ações de interesse feminino das engenharias, e contribuir com a efetividade nos eventos do CREA Paraná nas regionais. Por exemplo, a cada 6 meses, geralmente é em março e outubro, nós temos as reuniões de governança. E aí, com a presença das profissionais, mulheres, né, o evento governança é um evento que a regional realiza, né, numa tarde. E aí a gente pode, o que a gente gostaria aqui, o Comitê Mulheres estivesse presente, fazendo uma reunião também dentro da governança, sendo que tem reunião de inspetores, reunião de conselheiros, e aí a gente vai fazer também uma reunião do Comitê Mulheres, das profissionais da região, né? E conseguir aí agregar e trazer essas profissionais para dentro também das instituições de ensino, e das entidades de classe também, as associações, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, a Associação dos Engenheiros Civis. Então, bem interessante essa questão. Aqui, no começo do ano, né, em março, antes da pandemia, né, a gente conseguiu ir em várias regionais, na regional de Maringá, e reunir com as profissionais, né, que receberam um convite, porque a gente mandou um convite para todos os profissionais do CREA, né, com a data dessas reuniões e o local. E a gente teve uma retribuição, uma participação muito interessante para o comitê. Muitas profissionais jovens, recém-formadas, que estavam curiosas, né, para saber o que o CREA poderia auxiliar, né, na sua carreira profissional, o que era o CREA especificamente. Então, foi bem bacana que a gente teve aí uma adesão muito grande de profissionais. Aqui, ó, a Regional de Maringá, a Regional de Londrina, Apucarana, tivemos também em Cascavel, em Guarapuava, Pato Branco, só não conseguimos ir em Curitiba e Ponta Grossa, porque aí começou a pandemia. Foi bem dia 15 de março, aí o CREA já tinha... Curitiba estava começando a ficar uma situação mais complicada, e aí a gente não teve mais expediente. A partir do dia 15, se não estiver enganada, aí a gente também não pôde mais continuar com o nosso trabalho, né? Aqui, ó, aí após a pandemia, né, a gente teve a nossa reunião dos comitês regionais, a nossa primeira reunião, onde a gente já pôde aí colocar 3 frentes de trabalho, né, que uma é elaborar, né, o nosso manual do Comitê Mulheres para o alinhamento dos objetivos, metas e levantamento do número de profissionais. Também há uma premiação para os profissionais de destaques, né, regional aí. A gente pretende fazer uma eleição, né, para a gente apontar, para a gente conseguir conhecer essas profissionais
excelentes que a gente tem no estado todo e premiar elas também, né? Então, a gente vai criar dentro do nosso evento. Nós já temos um evento do Comitê Mulheres que o CREA Paraná efetivou em 2019, né? Foi deliberado e tudo, mas infelizmente o nosso evento era para ter sido em junho desse ano. Mas aí, como a gente estava em pandemia, infelizmente não foi possível. Mas o ano que vem a gente pretende aí fazer essa premiação dentro do nosso evento, né? E também aí a terceira frente de trabalho seria a questão de uma aproximação com a Mútua, né? A Mútua é um órgão aí junto com do Comitê Mulheres, onde nós fazemos aí um trabalho onde ela oferece, né, um apoio financeiro aos profissionais, e a gente gostaria que tivesse assim, um específico, né, para a mulher engenheira, né, para as profissionais que auxiliasse aí na questão, às vezes, no início de abrir uma empresa, né, às vezes a profissional precisa aí de um auxílio financeiro com prazo maior de pagamento, ou um juro menor, um juro mais baixo, né? Então, a gente está fazendo também esse trabalho com a Mútua, que possa beneficiar todos os profissionais do Estado. Né? Então, basicamente seria isso. Do Comitê Mulheres, né? E dentro do Comitê Mulheres, né, nós temos aí as engenheiras agrônomas, né? Que no caso são vocês aí, futuras profissionais que vão vir fazer parte aí do CREA Paraná em breve, né? A gente sabe aí que é um curso novo, mas que já tem aí quase turma formada, aí já formou, né, uma turma, ou está se formando, né, agora. Então, a gente gostaria que esses profissionais viessem fazer parte, né, do Comitê Mulheres, do CREA Paraná, e abraçar junto conosco essa causa. Eu vou falar um pouquinho da questão da mulher na agronomia, que esse aqui é a delegação do CREA Paraná, que foi no Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro, ano passado. Então, a gente tem uma foto aqui que eu coloco para vocês, que é a realidade que a gente enfrenta hoje. Nós somos em pouquíssimas profissionais dentro do CREA Paraná, nas associações de engenheiros agrônomos de várias cidades, de vários estados, o número de mulheres é muito pequeno. Então, é uma área extremamente machista, tá? Que alguns setores, algumas cooperativas mesmo, a gente sabe que não contrata mulher, né? Pelo trabalho, não por incapacidade técnica, mas pelo fato dela ser mulher, né? A gente vem se movimentando para que isso seja, para que não aconteça mais com as profissionais, mas isso é um trabalho que a gente precisa elaborar melhor, para que é uma das dificuldades, né, que infelizmente as engenheiras agrônomas vêm enfrentando. Então, vou falar um pouquinho para vocês do que a gente vê aí da questão das mulheres na agronomia, né, que a maioria das mulheres que se formam, né, termina a faculdade, ou vai para a área acadêmica, ou área de pesquisa, né, geralmente essa área continua dentro da universidade, porque muitas empresas não dão abertura, não dão acesso. Mas a gente sabe que isso vem mudando, né? O empreendedorismo feminino e o desenvolvimento aí da propriedade familiar, ele vem dando espaço para as mulheres dentro da agronomia. Então, muitas profissionais que terminam a faculdade, às vezes fazem uma pós-graduação, começam a atuar no mercado de trabalho, muitas vezes elas criam o emprego delas, a empresa delas, e vão realizar um trabalho excelente. Né? Não precisam de vamos falar assim, mendigar por um emprego, que muitas vezes acontece, infelizmente. Né? E aí, a mulher, ela se reinventa, né? A mulher na agronomia, especificamente, por ser uma área machista, ela precisa se reinventar, ela precisa ela precisa ter uma postura mais enérgica, né? Mais firme do que outras áreas. Né? Então, a gente vem conquistando, tendo algumas conquistas também. Hoje, 50% do agronegócio tem a participação feminina, mais de 30% atuam, né, como gestora no campo. E isso vem crescendo, né? Aqui a gente coloquei a foto para vocês da Massey Ferguson,
né, falando da força da mulher no agronegócio. E aí, muitas dessas mulheres buscam capacitação, formam grupos para se fortalecer dentro do mercado. Então, nós do CREA Paraná, nós formamos um grupo para nos fortalecermos. Basicamente é isso, né? E para ganhar espaço, para ganhar visibilidade e termos, assim, conquistar o respeito que a gente quer. A gente não quer nada além de respeito, né? E sermos, vamos dizer assim, o que a gente sempre fala, a mulher ela tem que ter as oportunidades por ela ter a capacidade técnica, não sofrer por ela ser mulher ou homem, né? No caso, a questão do preconceito. Então, aqui, ó, as mulheres elas são mais atuantes no mercado de trabalho em outras áreas, né? E na agronomia, não é muito diferente, mas ela vem ganhando cada vez mais espaço. Aqui aumentou o número de mulheres nos cursos de agronomia, né? Chegando aí de 40% a 50% em algumas universidades, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o número de profissionais era muito pequeno. Então, quais são os preconceitos aí, né, as dificuldades que elas vêm enfrentando? Uma área predominante masculina, né, a gente sabe, que está aí atuando no mercado, você vai lidar com homens, né, restrição ao campo de trabalho, então muitas empresas, né, colocam, será que essa mulher vai dar conta de realizar esse trabalho? Por exemplo, trabalhar numa cooperativa onde você tem que visitar vários clientes para vender um determinado produto ou para prestar uma assistência técnica, será que ela vai conseguir viajar 300 quilômetros, 400 quilômetros, por exemplo, em estados, por exemplo, Piauí, Ceará, onde um profissional ele chega a rodar 1.000 quilômetros por semana? Então, será que uma mulher daria conta de um trabalho desse jeito, né, dessa forma? E também tem os comentários desmotivadores, né? Visto desde a faculdade, quando a gente escolhe fazer agronomia, a gente já tem que lidar com isso. Sem falar do assédio moral e sexual, que desde a universidade a mulher ela vem enfrentando isso também. Isso não muda no mercado de trabalho, mas a gente precisa combater de frente, né? Fazendo denúncia, não aceitando um comportamento que é inaceitável em qualquer área da sociedade, né? Em qualquer ambiente de trabalho, a gente precisa combater o assédio, mas a agronomia também, não, infelizmente, as profissionais acabam passando por isso também. Então, quais são as barreiras, né, que impedem que a equidade de gênero avance? Cultura corporativa masculina, né? As empresas elas preferem sim os homens, mas a gente precisa mostrar nossa capacidade técnica para acabar com esse preconceito, né? Falta de políticas e programas de igualdade nas empresas, mas isso vem sendo em grandes empresas multinacionais vem mudando esse cenário, né? Os estereótipos contra a mulher, o tipo de calça que ela usa, maquiagem, ela usa muita maquiagem, ela se arruma muito, isso acaba, vamos dizer assim, criando um certo preconceito também com relação à vestimenta, com relação ao como ela se veste, ou se ela usa maquiagem ou não. Isso acaba influenciando negativamente a questão da mulher na agronomia, né? A falta de treinamento de liderança para as mulheres, no caso de sucessão, né? Sucessão aí de líderes, diretores, você vem fazendo um trabalho já para empoderar uma profissional, uma estagiária ou uma gestora, para fazer essa sucessão, né? Muitas empresas não têm esse pensamento, mas a gente precisa começar a cuidar nessa parte. Por exemplo, uma professora que é pesquisadora da universidade dê oportunidade para as meninas, né? Que seja na área independente da área que ela for atuar, com grandes culturas, ou fitopatologia, ou plantas daninhas, ou extensão rural, dê oportunidades também para as meninas nessa fase, né?
falta de estratégia para a retenção de mulheres qualificadas, né? Ausência de modelos e referências de mulheres líderes. Então, o que o CREA Paraná, o Comitê Mulheres, busca é a gente enaltecer essas referências, grandes mulheres. A gente precisa colocar em evidência, né? Preconceito de gênero inerente no processo de recrutamento e promoção. Nós já tivemos um evento do CREA Paraná em Londrina, onde o recrutador da Coamo confirmou que não contrata mulheres principalmente na parte de campo, onde ela tem que lidar com os homens. E aí ele colocou vários motivos, né? A questão da esposa, do cooperado, o dos profissionais em si, dos colegas de trabalho, o jeito que a mulher se veste. Então, tem um preconceito aí muito grande que a gente precisa combater essa questão. E não é, a Coamo não só é uma, a Coamo foi o que foi declarado no evento, mas a gente sabe que tem várias outras instituições que também pensam da mesma forma. Então, as mulheres, né, aqui o último ponto, né, as mulheres, elas têm mais responsabilidades familiares do que os homens, né, a questão da maternidade, o casamento, e aí a carga horária sobe um pouco maior do que os homens, a questão de disponibilidade de viagem é um pouco mais difícil, né, então a gente precisa lidar com isso também, né. As características principais da mulher e do homem, né? Organização, agilidade, a mulher é mais detalhista, mais metódica, ela tem um foco. Então, a mulher, quando ela conversa com outra mulher, ela, com um olhar, uma conversa, ela já sabe, ela consegue mapear com detalhes o que a outra mulher está vestindo, a cor da unha, o cabelo, tudo. Então, nós temos essas características. E mulher e homem se complementam no trabalho, né? Nós não estamos competindo, nós queremos agregar, nós queremos nos complementar. Rapidinho aqui, alguns grupos que a gente tem aí na internet, né? Mulheres no Campo, o Agromulher, tem também o Congresso Nacional de Mulheres no Agronegócio. O CBA de 2019, a gente teve pela primeira vez um painel só sobre mulheres no agro. Então, teve palestra com várias profissionais, nós tivemos uma manhã no congresso destinada só às mulheres na agronomia, foi muito bacana. Aqui, ó, coloquei para vocês rapidinho, né, os primeiros passos para quem quer trabalhar, né, com agronomia, ter afinidade, né, afinidade com o curso, ter uma boa graduação que vocês estão fazendo, né, se preparando, após, né, se formar, ter o registro do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia, independente do seu estado, e também a gente diz que é muito importante as profissionais formar grupos de trabalho, fazer parte de grupos. No caso, o Comitê Mulheres é um grupo. Você fazer parte aí para você aumentar sua rede de contatos, sua rede de trabalho, né? Aqui, eu coloquei para vocês mulheres de destaque rapidinho, né? Aqui a gente teve a Mariângela Ungra, né? Ela foi uma pesquisadora da Embrapa, que foi premiada pelo CREA Paraná o ano passado, 2018 e 2019, ela ganhou o prêmio no Confea, né? Foi a primeira mulher da agronomia premiada em nível nacional. Então, foi muito bacana o trabalho que ela vem desenvolvendo na área de microbiologia do solo, né, na Embrapa e também na Universidade Estadual de Londrina. Aqui, algumas atitudes positivas que podem fazer diferença no seu sucesso profissional. Ter disposição, pontualidade, estudabilidade, sempre estar estudando, né? Resiliência, empatia. A gente precisa se adaptar às mudanças, né? Por mais que você tenha uma área, na graduação, você teria uma área específica para estar atuando, né, no mercado de trabalho, mas às vezes pode acontecer de você ter uma área que seja interessante também para atuar, ou uma mudança de cidade, uma mudança de estado, e a agronomia, ela envolve tudo isso. No momento, a gente tem aí algumas regiões que estão em crescimento, né, Bahia, Ceará, há 15 anos atrás era o Mato Grosso, então, isso mudou e faz parte. O Paraná, ele pode formar muitos profissionais, mas o mercado de trabalho, às vezes, ele não está aqui exatamente no estado, mas está em outras regiões, né? Profissionalismo, coragem,
altruísmo também, dedicar-se aos outros. O que a gente vem fazendo no Comitê Mulheres, nós temos os nossos trabalhos, as profissionais que estão envolvidas no comitê atualmente, né, todas elas, ou engenheira civil e tem a sua empresa, a outra tem, eu, por exemplo, trabalho com perícias rurais, e cada profissional, mas mesmo assim a gente tem um tempinho para a gente, um tempinho que a gente deixa para o Comitê Mulheres, né, para essa troca de experiência para a nossa profissão, para contribuir para a nossa profissão em prol das mulheres na engenharia. Né? Então, isso é muito importante até em outras áreas, fazer um trabalho voluntário, né? Isso agrega muito profissionalmente, independente de mulheres ou homens. Tá? Aqui, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer vocês, acadêmicas e acadêmicos da Unifatesc, que deu essa abertura, né, que esteve aí presente com a gente para assistir a nossa palestra. Eu fico à disposição, qualquer dúvida, comentário, contribuição, a gente fica à disposição e também a gente está nas redes sociais, né, o Comitê Mulheres está aí junto com o CREA, né, e a gente está à disposição e eu agradeço muito e fico aberta aí às perguntas. Tá bom? Obrigada, Júlio. Eu que agradeço a sua presença aqui, tá? Foi muito boa essa sua palestra. As meninas aqui, pelo que eu já notei, amaram a sua palestra. Tivemos várias perguntas aqui para você, Daniela. Eu vou começar pelas minhas, né? Como coordenador, eu posso. Então, eu me lembro que na minha época eram pouquíssimas, como a gente estava comentando até antes de começar essa reunião, né? Eram pouquíssimas mulheres formadas. Na minha turma, gente, eram 82 pessoas, 4 mulheres nessas 82. 2 se formaram, tá? Eu gostaria de saber o seguinte, no seu ponto de vista, o que está acontecendo para, nesses últimos anos, nós termos essa quebra de paradigma que está ocorrendo hoje? Olha, Júlio, isso vem acontecendo assim ao longo dos anos, a abertura que a engenharia vem dando para as mulheres no mercado de trabalho. Isso vem crescendo, né? A gente vê que algumas empresas que antes, no caso da engenharia civil, que antes optavam só a contratar engenheiros homens, estão dando oportunidade para as mulheres, e isso acaba dando visibilidade. Às vezes você vê uma profissional, uma engenheira que está construindo a minha casa, vamos colocar assim, para uma menina. A menina, ela vê a profissional, nossa, ela é engenheira, ela que vai construir, ela vai desenhar, ela vai tocar a obra, vamos dizer assim. Isso acaba influenciando, né, porque as empresas, elas estão dando abertura para as mulheres estão sendo, sim, tecnicamente eficientes, né, tanto na engenharia civil, mas na agronomia, em várias outras áreas, né, e essa abertura, ela só vem sendo, ela vem crescendo ao longo do tempo. Na área de perícia, a área que eu atuo, eu vejo que na justiça, os juízes, eles dão uma opção maior por mulheres também, pela questão da mulher ela ser mais difícil de se corromper, talvez, tá? Se corromper. Assim, e várias outras, ela segue, né, uma critério aí de prazos, a mulher ela é mais técnica, mas ela é mais detalhista. Então, cada área, a mulher, ela vem tendo uma abertura muito grande, né? Ela vem tendo essa abertura e acaba influenciando as jovens profissionais, né? Importante é isso. E eu mesmo, quando eu estava fazendo agronomia, eu tinha uma colega aí de Maringá, de lá de Maringá, que fazia o EM, e aí ela veio e contou, olha, eu faço agronomia, e eu, nossa, que legal, vou saber o que é. Aí, e eu estava na minha época também de cursinho, decidi o que eu ia fazer, e aí eu achei muito interessante, mas foi por ela que eu soube da agronomia, e eu fui procurar saber. Então, acaba que acaba influenciando outra, né? E depois no mercado de trabalho também, você vê excelentes
profissionais, professoras, né? Eu tinha comentado da professora Cláudia Arieira, mesmo super poderosa, tal, dentro da universidade. Eu falava, nossa, a gente achava muito bonito ela dar aula e ela cuidar do laboratório e tudo, mas isso era dentro de uma universidade e dentro de empresas, como funciona isso? Né? Mas eu acho que a abertura que a engenharia vem dando, as empresas vêm dando, tem esse crescimento da mulher dentro das engenharias, da agronomia, da geociência, e isso vem só crescendo. Esse é o nosso objetivo principal. Uma coisa, você estava falando do fórum de docentes, eu fui tanto no de Guarapuava, do ano retrasado, quanto de Foz, que foi muito bom. E sim, quase que nós ganhamos o prêmio de hortas urbanas com a turma que hoje está no 4º ano, e ela era do terceiro, ficamos em 2º lugar. Olha só que legal, parabéns! Você estava falando da professora Cláudia. Amanhã a palestrante é uma das, como a gente sempre, como chamamos entre aspas, né, filhas da professora Cláudia, uma orientada da professora Cláudia. Olha só, parabéns. Eu vi na grade do evento de vocês, né? Nematologia. Uma outra coisa, existe algum comitê de mulheres em Paranavaí ou nós pertencemos ao Comitê de Mulheres de Maringá? De Maringá. Vocês vão... porque, assim, no momento, a gente só conseguiu formalizar as regionais. Então, Maringá, Londrina, Pato Branco, aquelas cidades que eu havia falado. Só que o ano que vem, a gente pretende formar também os comitês nas inspetorias, que aí entra Paranavaí. Aí entra Paranavaí, Umuarama, Cianorte, onde a gente tem profissionais que são atuantes no comitê, mas até então a gente não conseguiu expandir ainda para as inspetorias do CREA. Mas a gente pretende sim, a gente pretende ampliar até para a gente ter uma profissional, porque às vezes uma estudante quer um auxílio do CREA, a gente pretende fazer algumas coisas assim, desde das estudantes na faculdade, a questão de estágio, possível encaminhamento, sabe? Ou até formar um grupo dentro das inspetorias, e é algo que a gente pretende para o ano que vem, expandir para as inspetorias também. E aí Paranavaí entra na lista. Uma outra coisa, você estava falando lá das cooperativas machistas. Como você falou, a Coamo é uma das cooperativas que eu conheço até hoje, a mais machista que eu já vi. Tá? Começa pelo cara lá de cima. Tá? E uma coisa que eu me lembro muito na pós-graduação é que você entra na pós-graduação, parece que você não está entrando num curso de agronomia, pela quantidade de mulheres que estão fazendo pós. Eu acho que parece que vocês têm que demonstrar muito mais conhecimento do que nós homens para conseguirem algum reconhecimento, né? Algum valor perante a comunidade. E também já deixo aqui para você o seguinte, quando você tiver algum evento, pode avisar para a gente que nós avisamos para as meninas. Ah, que legal, eu agradeço. Mas a gente, assim, é exatamente isso que você falou. A mulher, dentro das áreas que a gente... da área especificamente da engenharia, aqui no Paraná ainda é um pouco mais aberto, mas a gente tem muitos estados que tem CREA, assim, que às vezes é uma conselheira no meio de 30 homens. 2 conselheiras para 50 profissionais. 50 conselheiros, só tem 2 mulheres. Então, é uma luta que a gente vem buscando e tem que começar desde as universidades, com as estudantes, né? Tomem seu espaço, se qualifiquem, né? Estudem, que vocês vão ter que mostrar que, além de ser boas, vocês têm que ser excelentes para vocês ganhar espaço. E isso é muito difícil. E a agronomia, infelizmente, assim, igual você falou, se a estudante ela não tem afinidade com a carreira de pesquisa ou acadêmica, ela vai para a área do campo, ela vai para as fazendas, ela vai para a cooperativa, e aí ela tem que ter uma postura muito, muito mais, talvez, agressiva, sabe? Ela muda um pouco, mas a gente vem buscando, sabe, que os homens respeitem,
né, essas profissionais e deixem elas conquistar os espaços, mas do que ela seja qualificada tecnicamente, né? A gente não quer nenhum privilégio, a gente quer ser reconhecidas, né? Porque nós somos tecnicamente boas, né? Isso assim, é a mensagem assim que eu deixo para as meninas, para as profissionais, né? Estudem, estudem, estudem e enfrentem, vão para o mercado de trabalho, né? Que a gente sabe quando a profissional ela é boa tecnicamente, ela vai conquistar o mercado de trabalho, porque os homens também querem, né? Os homens, a gente tem muitos homens parceiros, a gente tem muitos engenheiros parceiros, nossa, né? Eu espero que eu esteja nessa lista. Com Mas certeza. Eu tenho uma surpresa para você, então. Você sabia que o nosso presidente do CREA Júnior é uma mulher? Quem que é agora? Eu não porque teve essa pandemia. Como? A Milena Rocha. E ela deixou duas perguntas aqui para você. Ah, que legal. Obrigada, Milena. A primeira foi o seguinte: como foi para você se inserir no mercado de trabalho? Enfrentou alguma dificuldade? Algum preconceito por ser mulher? E ela já deixa uma outra pergunta engatilhada. O que você diria para empoderar ou encorajar as futuras engenheiras agrônomas? Olha, eu tive, assim, logo que eu me formei, né, que eu fiz a graduação, eu tinha vontade, era o meu desejo maior, era ir para fora do país. Eu queria fazer o intercâmbio que a UEM tinha convênio com uma universidade lá em Massachusetts, Minnesota, e eu tava... E com a Espanha também. Oi? E tinha uma com a Espanha, Valência. Isso, com a Espanha. Então, mas eu queria muito trabalhar com flores, produção de flores lá nos Estados Unidos. Só um adendo. Só um adendo. O professor Marcelo, o pessoal aqui da sala conhece, ele fez esse sanduíche lá. Que legal. Então, olha, a gente quando tá na graduação, né? Você tem os seus sonhos, os seus objetivos e você vai trabalhando para conquistar. Mas aí quando chegou no momento, não deu certo por motivos pessoais e eu acabei optando pelo mestrado, que também foi muito enriquecedor para minha carreira profissional. Mas isso eu acabei adiando, né? A saída da universidade. Então, hoje eu penso assim, talvez se eu já tivesse... um mestrado, ele foi muito interessante para mim, me ajudou muito. Mas talvez o doutorado, se eu tivesse emendado um doutorado, eu teria demorado muito para sair para o mercado de trabalho. E isso, às vezes, vai do perfil de cada uma, né? Eu sempre tive perfil mais comercial, mais de empresa, e hoje eu tenho 2 negócios que eu vou cuidando, que é um viveiro de plantas, aqui em Umuarama, e essa parte de perícias que eu levo com muito mais cuidado, avaliação de imóveis, que a gente trabalha também. Mas, assim, quando eu terminei o meu mestrado, eu enviei o meu currículo para algumas empresas, conversei com algumas pessoas e participei de processo seletivo. E sempre chegava lá na frente e não dava certo. Na outra empresa, quando era chamada também, né? Mas assim, aí isso foi desmotivando. Aí eu comecei a estudar para concurso e tal. Aí eu fui vendo já talvez uma mudança de área e aí logo depois eu acabei indo trabalhar também. Comecei a dar aula no Instituto Federal aqui em Umuarama. Aí, de fato, a docência entrou na minha vida, né? Em 2013, eu comecei a dar aula aqui no Colégio Agrícola e depois na Universidade Paranaense, na Unipar aqui de Umuarama. Então, eu acabei ficando na área acadêmica, mas quando eu tive a oportunidade, eu já fui levando meus outros sonhos, né? Adiante, que foi ter a minha própria empresa, que hoje é o que eu trabalho com isso. Tenho o meu viveiro e trabalho com perícias e avaliações. Fui coordenadora ano passado da Comissão de Avaliação e Perícias do CREA Paraná, coordenadora adjunta, então a gente vem ganhando espaço também, os engenheiros agrônomos, é uma área bem bacana, né, que nós precisamos aí tomar conta e fazer um trabalho na parte de avaliações de imóveis, que é um mercado muito bom para os futuros profissionais, mas infelizmente a parte aí de empresa cooperativa eu não consegui espaço.
e acabei tomando outro caminho. Então, assim, a profissional, né, estudante de agronomia, ela precisa, primeiro de tudo, ter afinidade em qual área que ela vai, a área, porque são áreas completamente diferentes, né? Uma cooperativa, você vai estar lidando com o produtor, você vai estar lidando com a parte comercial ali de venda. Se for pesquisa, se for uma área acadêmica, lecionar, então precisa ir quanto mais cedo correr atrás do que você quer. Né? Se você quer ir para a área acadêmica, vai fazer um mestrado, um doutorado, se especializar na área. Nós temos grandes profissionais, né, nessa área especificamente. Aqui mesmo em Umuarama, na universidade, temos várias professoras. Eu não faço mais parte do corpo docente, que agora eu faço, eu cuido mais, me dedico mais à parte de perícia e também ao CREA. Né? Mas na área acadêmica a gente vê muitas professoras, né, engenheiras agrônomas professoras. Então, tem que ter afinidade e ir em frente, encarar. Se tiver que ir embora para o Mato Grosso, Bahia, sei lá, São Paulo, independente do estado, né? A gente tem mercado de trabalho para os bons profissionais, para os excelentes profissionais. Senhores, vou colocar novamente o link da chamada lá no chat. Então, se vocês puderem pegar, quem ainda não fez a chamada, ela liberou agora às 20h30, ou seja, vamos fazer uns 10 a 15 minutos que liberou, tá? Então, estou colocando lá para vocês e vamos aqui à próxima pergunta, que é do Enes. Eu acredito que uma mulher no campo é muito mais criteriosa do que o homem, quando profissionais. Qual é a maior dificuldade que as mulheres realmente têm profissionalmente na nossa área? Enio, né? Enes. O Enes, W-E-N-E-S. Enes. Diferente esse nome. Então, Enes, eu acho, assim, a gente... a questão de trabalho, da mulher trabalhar no campo, tem vários empecilhos aí, e a questão da convivência com os homens, e do respeito, que é complicado você entrar, acaba entrando um pouco na parte do assédio, né? A mulher, ela tem que, para fazer uma viagem, por exemplo, com um colega profissional, vai visitar uma propriedade rural, essa propriedade às vezes fica lá 20 quilômetros fora da cidade, ou no momento que ela vai trabalhar ali com o dono da propriedade, assim, no início, ela tem que ser muito técnica, ela tem que ser muito firme, sabe? Porque tem muitos homens que não respeitam, que, sabe, tenta chegar, se a mulher é bonita, sabe? Eu acho que não é nem a questão de fazer o trabalho em si, esses problemas externos que podem afetar o andamento ali, o crescimento profissional dentro de uma empresa. Eu tive o ano passado, estava até dando uma palestra na UEM, daqui de Umuarama, e aí depois da palestra teve uma aluna que veio conversar comigo, porque ela tinha sido transferida da Unipar para a UEM, e aí ela comentou, ai, professora, tudo bem, não sei o quê, e a gente foi saindo conversando, daí ela comentou que tinha uma aluna, uma formanda, que há 2 anos estava numa empresa, e estava querendo, assim, já ia sair ia pedir demissão, e estava, assim, transtornada, sabe? Ela estava querendo desistir de tudo, sabe? Por causa da investida que o chefe dela estava, sabe, insistindo. Ele dava um jeito de combinar a viagem junta com ela, sabe? E ela com o namorado, e ela, sabe, ela veio falar, e assim, era uma menina super educada, estudante, assim, sabe, exemplo da sala, e infelizmente estava passando por isso, sabe, é muito difícil. Eu acho que, assim, questão técnica, a mulher, ela é tão boa quanto os homens, né, mas essa questão de lidar com o homem na parte de visita técnica, ou nessa parte externa aí do campo, é que acaba dificultando um pouco, né, eu acho que esse é o principal... O que pega, sabe? O que influencia muito, assim, o que deixa
Infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso para vocês. A questão do assédio não é uma coisa que eu não gosto de falar, porque quem faz isso é um homem que não respeita a mulher, sabe? Ele não respeita a presença feminina, a mãe dele, a filha dele podia ser a filha, podia ser a irmã dele passando por aquela situação, sabe? Então, eu não vou me alongar muito nisso, né? Continuar nessa fala, mas eu acho que é isso, a questão essa questão externa que pode dificultar muito o trabalho da profissional, né? Da agronomia especificamente. Tá bom? Júlio. Ai, será que caiu? Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Opa, esqueci de abrir o áudio, perdão. Obrigada. Voltando. Primeiramente, nós tivemos um comentário do professor Vitor Simeão Galete. Tá? Ele mandou o seguinte: não seria possível de outra forma. Fazer um grupo para se fortalecer ao ponto de mostrar resultados. Isso que convence. Aí nós temos a IESA, que deixou uma outra pergunta aqui. Na sua opinião, devemos ter quais iniciativas para sermos mais reconhecidas dentro da sociedade e no campo, em agronomia? Porque em relatos que eu ouvi de outras mulheres agrônomas, por mais conhecimentos que elas tenham, no campo foram desrespeitadas e até contrariadas por seus parceiros e produtores. E já vou deixar um aviso. Pessoal, estou verificando qual é o problema na lista de chamada e eu já respondo lá na sala de bate-papo novamente, tá? Poderia responder essa pergunta para mim, por favor? Com certeza. Eu concordo com o professor Vitor. Temos que nos unirmos e mostrar serviço, né? Temos que ser melhores e não tem outra forma, né? Para vencer essas barreiras. E aí entra no segundo questionamento, porque a gente vê que as mulheres, pelo menos no CREA Paraná e dentro da agronomia, elas precisam fazer parte, elas precisam se mostrar eficiente dentro do trabalho que elas estão realizando. Nós convidamos, no comitê, né, a gente vai ter um curso, eu acredito que vai ser, mas deva ser dentro da associação, sobre a questão das entidades de classe, a questão de conselheiras, como a mulher ela deve se comportar ou trabalhar essa parte política também nesses ambientes, né? Como ela deve, porque o acesso ao conselho, né, é pelas entidades de classe, pelas universidades. Então, dentro de cada área, ela precisa saber, vamos falar assim, como se articular, como andar dentro dessas instituições, né? Dentro de e numa empresa funciona da mesma forma, né? Às vezes contratando outros profissionais, essas profissionais tendo, sabe, uma visão, um foco, que o objetivo é o trabalho, é mostrar resultado, sabe, cantada, vai acontecer, aquelas piadinhas vão acontecer em todos os meses, mas se você mantém um objetivo, dali um tempo você consegue conquistar o seu espaço, você consegue a confiança das pessoas e se mostrar sério. Eu acho que é postura profissional também, mas é uma luta do grupo, né? É uma luta das profissionais. Infelizmente, assim, a gente não conhece o dia a dia de cada empresa, até que ponto elas dão abertura para as mulheres ou não.
igual a gente comentou da Coamo especificamente, mas que ela não fique, que só a Coamo faz esse tipo de trabalho, né, de não contratar mulher. Nós temos outras cooperativas que têm esse preconceito com a mulher, mas a gente precisa derrubar isso, a gente precisa, e aí é se fortalecendo, dentro do CREA, mostrando que o número de profissionais vem aumentando, uma profissional ajudando a outra. Eu mesmo que trabalho com perícia, eu só chamo, quando eu quero chamar uma estagiária, eu chamo as estudantes, as meninas estudantes de agronomia, eu não chamo menino para acompanhar a minha perícia, para mostrar como é feito o trabalho, desde a parte... quando eu pego aqui um arame, eu sempre chamo uma aluna ou outra para acompanhar, saber esse trabalho que vai sendo feito. Então, a gente vai uma ajudando a outra para se organizar, e dentro de uma empresa, da mesma forma, sabe? Se unir, postura profissional. Mas é difícil, sabe? Às vezes, falando assim, dá a impressão que, nossa, ela está falando porque ela não está dentro da minha empresa, que é assim, assim, assado. Mas a gente precisa, né, se fortalecer e derrubar esse preconceito. Mas é difícil, é difícil. Bem, nós temos mais uma outra pergunta, agora da Pamela, tá? Lá do 5º ano. Mulheres ainda têm bastante dificuldade em oportunidade, infelizmente. Gostaria de saber se em algum momento você pensou em desistir após formada e mudar radicalmente de profissão por conta desses preconceitos e dificuldades. Se sim, como fez para enfrentar isso? Sim, logo que eu terminei o meu mestrado, eu pensei em desistir da agronomia pela falta de oportunidade que eu não estava tendo nas empresas, e eu não tinha filho, não tenho filho, né? Não tenho filhos ainda, mas na época eu era casada, mas eu poderia ter trabalhado em outro estado, né? Eu teria essa possibilidade. E a gente, assim, você tenta se capacitar da melhor forma, e infelizmente não vinha a oportunidade. Então, foi bem difícil, né? E a gente... assim, quando eu estava na graduação, eu fiz projeto de pesquisa desde o 2º ano da faculdade, eu fiz com fitopatologia, né? Então, eu sempre, na minha cabeça, eu falo, nossa, eu tenho que me envolver de alguma forma com projetos, com a parte acadêmica, e eu acho que eu poderia ter, talvez, feito um estágio numa cooperativa, talvez eu deveria ter ido fazer um estágio numa empresa, ter saído um pouco desse meio, dessa parte, porque o que me faltou na época, quando era analisado o meu currículo, eu via, né, eu não tenho experiência fora de universidade. Isso eu coloco como um ponto negativo, por eu ser mulher também, mas eu não vou culpar, né, eu não vou colocar que o fato de eu não ter conseguido ou não ter tido oportunidades naquela época, mas também por uma opção que eu fiz na época da graduação, não sair para o mercado de trabalho, não sair para fazer estágio em empresas, cooperativas, sabe? E isso conta muito no momento da seleção também, né? Mas todo início é difícil, né? Para a mulher não é diferente, né? Então, a gente deseja aí sorte para as acadêmicas, continuem estudando, façam contatos profissionais, que isso ajuda muito, sabe? Independente da área que vocês forem atuar, se tiver que fazer uma pós-graduação, que também é muito válido, um mestrado na área de pesquisa, na área acadêmica. Então, continuem estudando e vão enfrentar um mundo aí que é o que a gente tem disponível nesse momento, né? O professor Vitor Galetti deixou um outro comentário aqui. Sim. Homens que assediam cresceram apoiados por essa permissividade familiar. Infelizmente, é uma questão onde os pais têm participação crucial. Com certeza. Você concorda com essa afirmação do professor Vitor? Concordo. Infelizmente, assim, desde do nascimento, mas assim, depende muito, acho que agora isso vem mudando, mas o profissional que tem na faixa de 35, 40, ele foi
ele foi educado onde o pai que trabalhava fora, o pai que tinha poder de decisão em casa, o pai que trazia, né, o sustento da família, pode ter presenciado a agressão do pai na mãe. Então, ele foi criado vendo esse tipo de ambiente, né, vendo essas situações. E ele acaba desvalorizando, né? Se ele vê o próprio pai desvalorizando a mãe, quando ele ficar adulto, quando ele ficar e chegar jovem, tudo, ele também vai desvalorizar, né? Às vezes a mulher, e aí chega no momento que acontece essa situação. Mas eu concordo com o professor Vitor nessa questão, né? A gente busca, né? Por exemplo, num jantar de domingo, por que não só a mãe e a filha ir lá cuidar da louça, lavar a louça, enxugar? Por que não o pai e o filho ir lá, todo mundo ajudar, todo mundo limpar e, sabe, vão depois desfrutar um momento em família, todo mundo junto, né? Na maioria das casas é assim, é só as meninas que vão lá lavar louça e são as mulheres que vão fazer esse tipo de trabalho, né? Então, a gente tem que mudar. Em algumas ações, pequenas ações, a gente vai mudando. E não, só deixa eu fazer um comentário. Aqui em casa, quem faz normalmente o almoço sou eu. Olha. E quem lava a louça sou eu também. Que bom, parabéns. Que bom, Júlio, parabéns. Olha, aí nós temos a última pergunta, que é do Enes de novo. Tá? Ele coloca o seguinte: eu não acredito que as mulheres são tão discriminadas profissionalmente, já que, quando nós vamos para enfermeiras, representam quase 85% da área. Na arquitetura chega a 61%. Você acredita que esse percentual baixo que nós temos de engenheiras agrônomas no mercado de trabalho está ligado mais precisamente à cultura? A cultura, sim, é uma área que ela é mais machista mesmo. Mas a gente precisa mudar também, né, esse pensamento, essa questão de que, pelo fato dela ser mulher, ela está mais vulnerável. Eu lembro que o recrutador da Coama, ele falou isso: a gente não quer expor as nossas colaboradoras em estado de vulnerabilidade, que ela pode sofrer um assédio lá numa fazenda X, se ela tiver que viajar, então a gente prefere não contratar mulher, porque a gente já evita dor de cabeça. Lembro que ele falou isso num evento lá na associação em Londrina. Então, realmente, assim, pode acontecer? Pode, mas é uma situação ou outra. Hoje em dia, assim, com o que a gente tem de lei, de responsabilidade, sabe? Tem que dar oportunidade. Eu acho que, assim, mesmo se a gente tem um número X de profissionais que estão indo para o mercado de trabalho, se estão saindo de uma universidade, por exemplo, nós somos em 40 alunos, está saindo 10 mulheres, a maioria não consegue trabalho, a maioria está desempregada, infelizmente, e é porque não tem oportunidade, e é sim porque é mulher, porque muitas fizeram estágio, sabe, fizeram projeto de pesquisa, são excelentes alunos, e aí você vê os meninos, até aqueles alunos que mais matava a aula, ficava em bar, não estava nem aí, estão empregados, estão aí trabalhando em cooperativas, estão... Então, claro que daí também tem outras questões, mas por ser mulher, desfavorece muito nessa questão, tá? Bem, Daniela, muito obrigado. Se alguém tem mais alguma pergunta, se tiver, faz aqui que eu já vejo no chat. Mas já vou deixando aqui meu agradecimento a você, Daniela, pela sua presença. O pessoal aqui tem outros comentários que foram colocados aqui, agradecendo a sua palestra, que foi de extrema importância, né? Hoje em dia, o mundo agro tem que parar de verificar que só tem que ter homem, tá? O que está ocorrendo, por exemplo, é a falta de gente no campo, gente que não quer mais trabalhar, por exemplo, na parte de agricultura. Tá? Então, é uma coisa que nós temos que começar a ter. Essa conscientização de não diferenciar homem e mulher. Ah, que ela é mais fraca, que ela pode ser assediada. Não. Eu conheço uma mulher, tem um cara aqui que está dentro dessa sala e sabe que ela organiza uma equipe de cana-de-açúcar.
Olha só. Se alguém vier uma conversinha meio enviesada para ela põe o cara no eixo. Então, essa desculpinha de que. Ai, que vai ser assediada. Não. Se for uma pessoa profissional e competente, ela sabe quebrar esse cara no meio. Ele vai sair torto desse lugar. Perfeito. E hoje nós estamos vendo, eu vejo isso hoje. Tá? Foi muito interessante a sua palestra, agradeço, conscientizou muitas pessoas aqui. Peraí que tivemos... Foi o Vitor agradecendo a sua palestra, tá? O Vitor Ferreira e o Vitor Galete novamente agradecendo a sua palestra. Obrigada, eu agradeço. Mas olha, você está de parabéns, tá? Espero contar com a sua presença aqui na próxima vez também. Como eu falei para você, nós temos um... Milena mandou um aviso aqui. É apenas um elogio. É muito prazeroso ouvir tudo isso vindo de uma profissional extremamente qualificada que conquistou o seu espaço por mérito próprio, através de muita garra e determinação. Tudo isso se torna como um grande incentivo para nós mulheres. É muito bom ter espelhos assim como você. Nossa, muito obrigada. Nossa, os comentários, meu Deus, muito obrigada a vocês por ter, né, esse retorno, né, com a nossa palestra, com o que a gente vem trazendo, né, para vocês. E, assim, o comitê especificamente, e o tema, né, o tema mulher, alguns profissionais, às vezes, podem ter um pensamento, né, que a gente quer privilégios, ou a gente quer benefícios, mas a gente sabe, a agronomia é uma área machista, é uma área um pouco mais fechada para as mulheres, mas a mensagem para os profissionais, para as futuras profissionais e para os futuros profissionais é que respeitem suas colegas, porque elas podem contribuir muito e auxiliar muito o trabalho de vocês, né, os homens respeitando suas colegas e as mulheres estudando, se fortalecendo, e, sabe, enfrentando aí o que a gente tem que enfrentar mesmo, porque é como você falou dessa sua conhecida aí, né, que tem que ser técnica, tem que ser firme, tem que ser profissional, que você consegue o respeito da sua equipe, né, do seu trabalho, e para ser líder tem que ser assim, tem que ter essa postura. Eu agradeço muito esse retorno de vocês, o convite, Júlio, agradeço novamente à Unifatece por ter dado essa abertura, essa oportunidade de a gente conversar. E, assim, as meninas, as estudantes, especialmente para as estudantes de agronomia, não se abatam no primeiro não, sabe? Não fique com medo de enfrentar. A agronomia, ela tem muitas oportunidades em diversas áreas. Né, em diversas áreas. Se vocês têm uma família que já tem uma produção agrícola e vocês querem atuar, modernizar, sabe, melhorar, também é uma área muito boa, sabe? Ou abrir a empresa, trabalhar para uma empresa. Então, assim, a gente se adapta e a gente dá conta, né? A gente enfrenta. A mulher, desde o começo, tem que ser batalhadora. E quem escolheu agronomia sabe que não é uma área fácil, e sabe dos desafios que vai ter que enfrentar ao longo da sua carreira. Eu desejo muita sorte, que vocês tenham aí um caminho com muitas oportunidades, porque a gente sabe que vocês vão dar conta, né? Meninas e meninos, mas especialmente para as meninas, tá? Eu agradeço muito, Júlio. Boa noite para vocês, e o Comitê Mulheres, o CREA Paraná, fica à disposição, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem com relação à agronomia também, né? A gente tem aí os portais, o site aí específico do CREA Paraná, e o Comitê Mulheres, né? Ele vai estar sempre à disposição das meninas especialmente, mas também dos profissionais da engenharia, da agronomia em geral, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, Daniela. A professora Priscila também mandou um agradecimento para você. Dentro da agronomia eu tenho professora Priscila, professora Tiziana, professora Gleia, professora Sônia Mataruco. Olha, quantas mulheres, olha. Não, nós estamos com uma quantidade aqui muito grande. A professora Silvia Sasaki. Então, é uma quantidade grande de professoras para formar
essas meninas que vão entrar no mercado junto com os meninos, tá? Uma coisa que nós temos que ter, pessoal, é a consciência do seguinte: nós estamos formando agrônomos e agrônomas, tá? Com o mesmo nível. E queremos que eles estejam no mercado de trabalho com o mesmo nível. Com certeza. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês e até mais, gente. Tchau, tchau. Encerrando aqui.